Então, boa tarde a todos. Eu agradeço a participação. Eu sou a Michelle, sou engenheira do departamento técnico aqui da Bidim, em Geossintéticos, né? E a Bidim lançou no final do ano passado, né, uma nova versão do seu software de projeto, que a gente vem dando ao longo das últimas semanas uma série de treinamentos para apresentar cada módulo de dimensionamento do software, né? Então, hoje eu vou estar apresentando o módulo de projeto com geomembranas, né? Para a gente ver um pouquinho como que utiliza esse módulo para facilitar nossos projetos com esse geossintético, tá? Do lado direito aqui da tela, tem um chat, onde vocês podem digitar se tiverem alguma dúvida, né? Que posteriormente a gente responde por e-mail, tá ok? E, bom, vou compartilhar a tela e vamos lá começar nosso treinamento. Bom, então o tema de hoje é de projeto com geomembranas utilizando o Geosoft, né? Esse é meu e-mail de contato, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem escrever diretamente para mim também, alguma demanda de apoio em projetos, a gente está à disposição para apoiá-los, né? A agenda do nosso treinamento de hoje, eu vou fazer uma pequena introdução sobre a empresa e sobre o tema. Eu vou falar um pouquinho dos aspectos de projeto, né? Sobre como que a gente dimensiona um geotexto no tecido e uma geomembrana para algumas aplicações, né? Daí o objetivo mesmo, a gente vai fazer um exemplo de dimensionamento de projeto utilizando o nosso software, né? Vou falar bem rapidamente sobre o processo construtivo e os valores agregados quando a gente utiliza a geomembrana em nossos projetos, né? Bom, a Bidim faz parte do grupo Vaven, né? Vaven é uma empresa holandesa que se consolidou como uma empresa pioneira na fabricação de tubulações de PVC, lá na década de 50. E então agora todos os grupos do segmento de infraestrutura da Orba, né, que é o nosso grupo mãe, se agruparam junto com o grupo Vaven, né? Então, isso incluindo os fabricantes de geossintéticos, né? Então, nós fazemos parte de um grupo, né, que temos 5 plantas de fabricação de geossintéticos aqui na América Latina, né? Então, a gente se consolidou como os maiores fabricantes de geossintéticos no continente, né, na América Latina. Então, a gente tem a nossa planta de fabricação aqui no Brasil, né, que é a nossa planta aqui em São José dos Campos, onde a gente se denomina Bidim Vaven. Temos as plantas de produção na Colômbia, onde temos 2 plantas de produção de geossintéticos na Colômbia, e temos uma planta no Peru, onde o nosso grupo se denomina Pavco Vaven, e ainda temos uma planta de produção no México com o nome de Amanco Vaven, né? Então, com a união de todas essas plantas, a gente se consolidou como os maiores fabricantes de geossintéticos na América Latina, né? As geomembranas, aqui no Brasil, nós comercializamos muito a Bidim comercializa muito geotexto no tecido para proteção de geomembrana, né, em diversas aplicações. E fora do Brasil, nos outros países da América Latina, comercializamos muito geomembranas também, né. Então, por isso que o nosso software inclui um módulo abordando esse tema, e por isso que a gente está dando esse treinamento de hoje, né. Então, a Bidim, né, a gente já tinha, né, o nosso grupo, né, de empresas com fabricantes de geossintético, nós já tínhamos um livro e um software de projeto, né. E esse livro, esse software, né, foi revisado, né, no final do ano passado. A gente fez um lançamento de uma nova versão, né. Então, o livro ele está na sua 10ª edição. Ele conta com 17 capítulos, né, que aborda desde a parte de diferentes tipos de geossintéticos, propriedades, ensaios e propriedades de referência. Até para cada solução, ele também aborda tanto o método de dimensionamento quanto o processo construtivo, né? Então, é uma ferramenta aí de mais de 500 páginas, muito valiosa, e que vocês conseguem baixar no nosso site, né, para fazer o download desse livro. E também no nosso site está disponível a nova versão do nosso software, né, o Geosoft, que está na sua 4ª versão agora, que também sofreu uma atualização, e agora a gente incluiu também a versão em português e inglês, que também é uma grande melhoria, né, principalmente para a gente aqui do Brasil, que antes a gente só tinha a versão em espanhol.
O software, ele tem 9 módulos de dimensionamento, né? Então, ao longo das últimas semanas, eu venho dando uma série de treinamentos para falar um pouquinho mais de cada um desses módulos, né? Então, teve um treinamento sobre estabilização e separação, teve um treinamento só para muros, né? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho do módulo de projeto com geomembranas, né? Esse é o objetivo do nosso treinamento de hoje, né? E por que é importante, né? Então, começando com uma pequena introdução sobre o tema, né? Por que é importante impermeabilizar o solo, né? Todo mundo sabe que as geomembranas é um geossintético utilizado para impermeabilização, né? Então, por que é importante impermeabilizar, né? Então, muitas vezes a gente precisa impermeabilizar um solo, né? Porque a gente necessita armazenar água, né? Em reservatórios, em lagoas, seja porque a gente não tenha muita disponibilidade ou porque essa água esteja contaminada, né? Então, falando um pouquinho mais da contaminação, um dos objetivos de se impermeabilizar um solo é evitar, né, que a gente contamine o solo, né? A gente contamine o solo e a gente proteja esse solo, né? Contra substâncias que possam contaminar o meio ambiente, possam contaminar tanto o próprio solo quanto o lençol freático, né? Em diversos tipos de soluções, como aterros sanitários, né? E aplicações de mineração também, são aplicações agrícolas, né? Que são onde muito utilizados produtos que podem estar contaminando o solo e o lençol freático, né? Por isso a importância de se utilizar a geomembrana e de se fazer um adequado projeto de impermeabilização, né? As geomembranas são comumente fabricadas de polietileno, né? A mais comum é fabricada de polietileno de alta densidade, né? Mas também tem as geomembranas fabricadas de polietileno de baixa densidade, né? A vantagem, né, das geomembranas, as características da geomembrana, né? Então, a geomembrana é uma lâmina, né? Tipo uma lâmina de polietileno, né? Que tem pequena espessura, né? E a vantagem é que ela tem uma permeabilidade muito baixa, né? Então, ela é quase que impermeável, né? Por isso que ela é usada para aplicações de impermeabilização, onde antigamente, né, em sistemas mais tradicionais, se utilizava camadas de argilas, né? Pouco permeáveis para fazer essa função de impermeabilizar, né? De proteger um determinado solo, né? Ela tem uma durabilidade muito boa, né? E uma compatibilidade química muito boa também, né? Então, ela é resistente, né? O polietileno é resistente aos diversos tipos de substâncias químicas, né? Presentes em aplicações de mineração, aplicações de aterro sanitário. Né? Então, onde que as geomembranas são usadas, né? Os sistemas de impermeabilização, eles são muito utilizados, né? Aqui a gente vai estar focando mais nas aplicações ambientais, né? Aplicações ambientais e aplicações voltadas para mineração, né? E infraestrutura. Também tem um pouquinho de aplicação de construção civil, né? Mas as geomembranas, elas são muito utilizadas para construir reservatórios, né? Em diversas dessas aplicações, em diversas áreas, né? Para construção de lagos artificiais também, né? É um produto muito utilizado para essa função, né? Uma aplicação um pouco diferente, mas que é muito vantajosa, porque acaba sendo uma solução mais barata e um pouquinho mais fácil de executar, dependendo do local em que é aplicado, é a construção de canaletas, né, de taludes de corte ou aterro, né, mas principalmente de taludes de corte. Canaletas de drenagem nos taludes de corte utilizando geomembranas, né. Então, forma aí uma canaleta flexível, né, de fácil execução e que cumpre muito bem a sua função, né, de conduzir a água pluvial, nesse caso, né. Semelhante às canaletas flexíveis, a gente tem um sistema que utiliza geomembranas também, mas daí associado a sacos de polipropileno preenchidos e também depois um geomanto, que é um sistema de biocanaletas, né. Então, é para fazer uma canaleta também impermeável, mas que depois a gente pode fazer, né, a geomembrana por baixo aqui desses sacos. Esses sacos são preenchidos com solo, né, com solo de sementes, e depois a gente protege aqui com o manto para fazer a revegetação, né. Então, são canaletas revegetadas, né, também para aplicações em taludes, né.
Então, esse tipo de solução também para aterros sanitários, né, a gente precisa fazer um sistema de drenagem, um sistema de fechamento de um aterro sanitário, né, e a gente sabe que vai sofrer uma certa acomodação ao longo do tempo do aterro, é muito interessante porque é um sistema mais flexível se comparado com o sistema de concreto. Né? Bom, aplicação geral, né, para aplicação de impermeabilização de fundo e lateral de aterros sanitários, e depois também para aplicação para impermeabilizar o sistema de cobertura desses aterros sanitários. É um mercado que se utiliza muito a geomembrana, né, e o geotexto não tecido para proteção da geomembrana, né. Lagoas de oxidação, né, que são lagoas onde a gente deposita os dejetos orgânicos, né. Então, também então precisa ter uma impermeabilização para não haver uma contaminação do solo e do lençol freático. Então, para isso, a gente utiliza geomembranas. Né? Piscina de lodos também. Né? Então, essas são algumas das aplicações desse tipo de geossintético. Né? Mas, como comentei, mais voltado aí para a área ambiental e também para a área de mineração. Né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né, de como que é o projeto, né? A geomembrana, ela pode desempenhar diversas funções, né? Então, aqui o nosso software, né, feito, né, para fazer um cálculo de uma geomembrana aplicada num reservatório, né? Então, de uma geomembrana aplicada em um reservatório aqui trapezoidal, né, um reservatório, uma lagoa, que seja, né? Então, a gente vai aprender como que a gente calcula tanto o geotexto não tecido para a proteção dessa geomembrana, como a geomembrana, né, com relação à sua espessura e à sua vala de ancoragem, para aplicações em reservatórios ou lagoas, né. Para outras aplicações como sistema de cobertura, né, de camadas de fechamento, vamos dizer assim, né, de aterros sanitários, ou de pilhas de rejeito de mineração, não vão ser tópico da nossa apresentação de hoje e não estão contempladas no nosso software. Né? Bom, então, para a gente começar o projeto, né, de dimensionamento desse sistema de impermeabilização com geomembrana e geotexto não tecido, quais que são os dados necessários, né? Então, eu preciso ter qual que é a topografia e a geometria, né, do meu reservatório, da minha lagoa, né? Então, qual que é a altura, qual que é a minha seção transversal típica, né? A inclinação, né? O ângulo dos taludes, qual que é o volume que eu vou estar retendo, né? Com esse reservatório. Um dado muito importante é saber que tipo de elemento que vai estar funcionando a minha geomembrana, né? Então, a gente fala qual que é o tipo da protuberância que vai estar solicitando a minha geomembrana, né? Então, se eu vou estender a minha geomembrana no local, né, onde eu tenho um solo sem nenhum tipo de material granular, né, um solo de aterro bem compactado, né, um solo fino, a minha geomembrana vai estar sujeita a baixos esforços de fundamento, né. Se eu vou estender a minha geomembrana numa camada de brita bem compactada, ela vai ter aí um esforço de funcionamento, né? Ela vai estar sujeita ao funcionamento devido às características dessa brita, né? Se eu colocar a minha geomembrana num solo em que eu tenho pedras isoladas, né? Então, se eu tenho um atacão, pequenos blocos de rochas isolados, daí é uma situação ainda mais menos segura para a minha geomembrana, vamos dizer assim, que eu vou estar ainda mais solicitando ela contra o funcionamento, né? Então, eu vou estar funcionando mais ela, né? Então, a gente precisa ter essas características, né? Qual que é a altura, né, ou a granulometria, né, da minha brita, né, da minha protuberância, né? Então, se é uma brita de 20 milímetros, de 30 milímetros, né? Se é um material angular, se é uma protuberância angular, né, então toda irregular a sua geometria, ou se são pedras bem arredondadas, né, tipo seixos de rio, a gente também precisa ter uma estimativa, né, de como é esse formato dessas protuberâncias. Também é importante saber qual que é a distribuição das protuberâncias, né, se eu tenho uma situação que como eu comentei, né, que eu tenho um material granular todo unido e compactado, né, de uma maneira geral, eu vou estar solicitando menos a minha geomembrana do que se eu tenho
elementos pontiagudos, né, esse material granular, dispersos, né, isolados ao longo do meu solo natural, né. Então, essa dispersão, por não ter um material granular um próximo do outro, isso gera um esforço de funcionamento muito maior na minha geomembrana, né. Eu preciso saber também quais são as características do meu material de retenção, né? Então, eu tenho aqui um reservatório, com o que eu vou preencher? Se vai ser um reservatório de água, se é um reservatório de lixiviado, se eu vou preencher com lixo, com rejeito de mineração, né? Então, preciso saber peso, né, e parâmetros geomecânicos desse material que a gente vai estar retendo com o sistema de impermeabilização, né? As características do solo de apoio, né? Então, para fazer as análises de equilíbrio, né? Equilíbrio de forças, para dimensionar meu sistema, eu preciso saber qual que é a interação do meu solo com a minha geomembrana, ou do meu solo com o meu geotexto no tecido, né? Então, parâmetros geomecânicos, como o ângulo de atrito, né? E o peso são características importantes, né? Para a gente fazer o nosso projeto de um reservatório. As geomembranas, né, quando a gente está utilizando ela, né, para conformar um reservatório, uma lagoa, elas são sempre ancoradas em valas de ancoragem no topo do reservatório, né? Então, eu preciso saber, né, e daí, através de um equilíbrio aqui, tanto de atrito, né, nessa borda, quanto o equilíbrio de empuxos também, essa vala de ancoragem faz a ancoragem da manta da geomembrana como um todo, né, a ancoragem do sistema. Então, eu preciso saber quais são os parâmetros, né? Qual que é o tipo de material que eu vou estar preenchendo a vala e quais são os parâmetros geomecânicos desse material, né? Para a gente também fazer aí esse equilíbrio de esforços e calcular adequadamente o nosso sistema de ancoragem, né? Do sistema de impermeabilização. Em alguns casos, né, acima da minha geomembrana, eu coloco algum tipo de material de cobertura, né? Para não deixar ela exposta, eu coloco uma espessura fina de solo, né? Ou outro tipo de material, fazendo uma cobertura da geomembrana, né? Então, aqui, né, sobre essa vala, acima da vala e aqui na borda, né, do reservatório, eu faço a cobertura da geomembrana, né? Então, se for o caso, eu também preciso saber quais são as propriedades desse material e qual é essa espessura de cobertura, né? E também saber, né, qual que é o tipo de lixiviado, né? Então, se for um projeto que tem um lixiviado, né, qual que é o grau de contaminação desse lixiviado, né? Qual é o grau de degradação química, né, que ele pode gerar na minha geomembrana, né? Então, a informação do tipo de lixiviado quanto às suas propriedades químicas também são importantes, né? Caso seja necessário no projeto, né? Então, uma vez que a gente tem esses parâmetros, né, a gente tem que dimensionar a espessura da nossa geomembrana. Essa espessura, ela é calculada basicamente em função da sua resistência ao funcionamento, né? Então, para a gente ter uma ideia, né, a gente tem geomembranas aí no mercado de diferentes espessuras, né, de 0,5 até 2 milímetros e até superior, né? Quanto maior a espessura, né, da geomembrana, vai ser muito maior o custo desse geossintético, né? E para a gente ter como uma referência, se a gente aumentar aí cerca de 1 milímetro de uma geomembrana, né? Então, por exemplo, passar de uma geomembrana de 1 para uma geomembrana de 2 milímetros, eu aumento a resistência ao funcionamento desse produto, né, dessa geomembrana, de cerca de 1,7 a até 2 vezes, né, o valor da resistência ao funcionamento, né? Então, a gente vê que eu vou estar aumentando uma espessura do produto, né, dobrando a espessura do produto, mas eu não tenho um aumento tão significativo assim da resistência ao funcionamento. Em contrapartida, eu tenho um aumento bem significativo do custo do material, né? Então, a gente trabalhar aumentando a resistência ao funcionamento do sistema, aumentando através do aumento da espessura da geomembrana, não é uma solução tão eficiente devido ao custo, né? E também devido a essa baixa capacidade, né? Não aumenta tanto assim a resistência do sistema. Então, como que a gente faz para aumentar, né, essa resistência, né? A gente aplica um geotexto no tecido, né, agulhado,
né? Então, a gente aplica um geotexto no tecido agulhado para fazer a proteção da geomembrana, né? Então, voltando aqui, se eu tenho esse material aqui e eu preciso estender uma geomembrana por cima dele, né? Não adianta eu vir aqui e colocar uma geomembrana super grossa, né? Que não vai ser tão eficiente quanto eu vim, né? Compactar bem esse material, estender um geotexto no tecido, né? E para proteger a geomembrana e posteriormente, né? Acima do geotexto no tecido, então vai ser muito mais eficiente se eu fizer esse tipo de proteção, né? Com o geotexto no tecido. Ao utilizar o geotexto no tecido para proteção, a gente aumenta a resistência até 5 vezes mais, né? Então, a gente vê que é muito mais eficiente e muito mais barato, né? A gente comparar o preço de um geotexto no tecido. É muito mais barato a gente aumentar a eficiência do sistema com a utilização do no tecido, né? Do geotexto no tecido. Então, a primeira parte do projeto que a gente vai ver é como que a gente calcula, então, né, esse geotexto no tecido como elemento de proteção de geomembrana, né? Como que a gente faz esse cálculo, né? Então, a gente faz um cálculo, né, de quanto que o geotexto no tecido aumenta a resistência ao funcionamento do CBR, né? Então, resistência ao funcionamento do CBR é no ensaio, né, de propriedade mecânica de um ensaio de funcionamento. Utiliza-se um bastão com geometria, né, similar ao bastão do ensaio CBR, né? Então, Corner, né, realizou, né, propôs, né, uma equação para calcular qual que é a pressão admissível de um sistema, né, com geotexto não tecido e mais geomembrana, utilizando como referência a gramatura do geotexto não tecido que eu vou estar aplicando, né? Então, aqui a referência da equação de Corner SM né, é a gramatura do geotexto e todas as partes referentes à protuberância, né, o material que é funcionante, né. Então, também depende aqui da altura da protuberância e de uma série de fatores de modificação, né, que levam em consideração a forma e a distribuição da protuberância e fatores de redução para minorar a resistência do geotexto no tecido. Né. Então, essa foi uma equação empírica, né, que é uma equação bem antiga, realizada por Corner, né, e que não é tão precisa assim, né, a gente trabalha com fatores de modificação grandes, né, e fatores de redução elevados também, e um fator de segurança elevado também, de tal forma a calcular qual que é o geotexto no tecido mais adequado, né. Acontece que a GRI, né, na sua especificação na sua recomendação técnica, né, ela faz uma recomendação correlacionando, né, a gramatura de uma série de geotextos não tecidos com suas propriedades mecânicas, né, e aqui propriedade de durabilidade também. Né. Então, essa norma, né, essa especificação técnica da GRI, ela correlaciona a gramatura de um dado geotexto com as suas propriedades mecânicas, né, para a gente não trabalhar somente com gramatura, né? Porque a gente sabe que geotextos de mesma gramatura podem ter propriedades mecânicas muito distintas, né? Então, o ideal é sempre a gente dimensionar um geotexto no tecido através das suas propriedades mecânicas e não somente pela sua gramatura. Né? Então, eles fazem, né, essa correlação entre a gramatura e as propriedades mecânicas, né? E através de uma série de análises estatísticas, né, é proposto, então, uma equação final, né, que calcula qual que é a resistência mínima, né, ao funcionamento CBR, né. Então, esse aí, funcionamento CBR é um ensaio de propriedade mecânica que todo fabricante de geotexto no tecido realiza em seu laboratório, né. Então, a BIDIN realiza em seus laboratórios esse ensaio para todos os seus geotextos, né. Então, calcula, então, qual que é o funcionamento, a resistência ao funcionamento necessária do geotexto, né, em função da pressão admissível e das características, né, geométricas, né, das protuberâncias, né. Então, falando um pouquinho mais, né, essa pressão admissível, né, a gente calcula ela
em função de um fator de segurança, né? Então, a gente tem todas essas análises, né, apesar de ser feito um trabalho estatístico, também vem de métodos empíricos e tem uma série de incertezas associadas a ela, né? Então, a gente trabalha aí com fatores de segurança que varia aí, pode chegar até 7, esse fator de segurança, né? Mas deixa eu pegar um apontador. Mas então, a gente calcula a pressão admissível, né? Em função da pressão atuante, né? A pressão aplicada e o fator de segurança global. A pressão aplicada nada mais é, por exemplo, se eu tenho um reservatório, né? Qual é o peso, né? Que eu vou estar aplicando de líquido, peso de sólidos, enfim, qual é a pressão que eu vou estar aplicando devido ao preenchimento do reservatório, né? Como eu comentei, o fator de segurança, para considerar essa série de incertezas que a gente tem com relação ao formato e disposição das protuberâncias, né? A gente varia esse fator de segurança global em função do máximo diâmetro, né, ou da máxima altura da protuberância, e se são protuberâncias isoladas ou se são protuberâncias compactadas, né? Então, a gente tem essa tabelinha aqui como referência, né? Então, um valor mínimo de 2 até um valor de 7 para fator de segurança, né? E daí, com isso, né? Então, com a pressão atuante, que é a carga aplicada e o fator de segurança, a gente calcula a pressão admissível do sistema, né? É só bom se atentar que a gente sempre tem que utilizar um valor mínimo de 50 kPa para essa pressão admissível. Porque em alguns casos o sistema pode não ser tão solicitado, mas para a gente garantir aí, uma proteção mínima, a gente trabalha com esse valor de pressão admissível mínimo. Então, calculada aqui a pressão admissível, né? Eu tendo os dados da minha geometria da protuberância, né? E os fatores de modificação, né? E os fatores de redução, que a gente vai ver mais para frente como que a gente estima eles. A gente calcula, então, qual que é o funcionamento mínimo, né? Que o geotexto deve ter. E com isso a gente, né? Tendo esse dado e tendo a tabela técnica do produto, a gente consegue escolher qual que é o geotexto mais adequado. Falando um pouquinho dos fatores de modificação, que é um fator de modificação com relação à forma da protuberância, né? Então, quanto mais angular for a minha protuberância, pior é para o meu sistema, né? Mais eu vou estar funcionando ainda mais o sistema, né? Então, a gente fala que a gente considera, né, para partículas angulares um fator de modificação de 1, né? Para subarredondadas um fator de meio, e para partículas arredondadas, né, um fator de 0,25. A distribuição das protuberâncias também é importante, né, então, como eu comentei anteriormente, se eu tenho protuberâncias isoladas, né, é muito pior para o meu sistema. Tenho protuberâncias compactadas, né, ou densas, né. Então, a gente trabalha com essa faixa aqui de fatores de redução, né, fatores de modificação, com relação ao arranjo das protuberâncias, né. E também tem o fator do efeito ar com sólidos, né. Então, a gente sabe, quando a gente utiliza o geotexto entre dois solos, né, a gente coloca uma carga sobre ele, o solo acima do geotexto, ele tem a capacidade de fazer um arqueamento, né, fazendo uma distribuição aí das tensões de um formato de arco, né. E quando a gente faz isso, quando a gente coloca acima do geotexto, vai ter água, né, uma pressão hidrostática, a gente não tem esse efeito, né. Então, por isso que a gente tem esses fatores de modificação, né, para hidrostático, o fator de modificação é 1, né, e para cargas geostáticas, né, que tem algum tipo de solo acima do meu geotexto, a gente tem essa faixa aqui de fatores de modificação. Bom, agora falando dos fatores de redução, né, a gente viu fatores de modificação, né, então, deixa eu voltar aqui na equação. Então, a gente viu esses 3 fatores aqui, que são os fatores de modificação, e agora a gente tem que ver os fatores de redução, que daí depende especificamente do geotexto, né. O geotexto, por ele ser um material polimérico, né, ao ser submetido a uma carga constante, ele sofre um processo de fluência, né. Então, o fator de redução por fluência
a gente tem uma tabela de referência que correlaciona o tipo do geotexto, né, então a nossa referência dos nossos geotextos da linha RT, com a altura efetiva da protuberância, a gente utiliza aqui um fator de redução médio, né? Então, para cada um do geotexto utilizado, qual o fator de redução que a gente vai estar utilizando para redução por fluência, né? E também a gente tem que considerar que o geotexto não tecido ele pode sofrer um certo tipo de degradação, né, química ou biológica, dependendo do tipo de lixiviado que vai estar em contato com ele, né? Então, se não tiver um lixiviado em contato, a gente não considera esse fator de redução, né? E conforme for aumentando a agressividade do lixiviado, a gente vai aumentando, né? A gente vai considerando que vai havendo mais degradação do geotexto, aumentando aí o fator de redução, né? Então, aqui é o cálculo, né? Bem simples, né? Um cálculo bem simplificado, tem uma série, né, de propriedades que a gente tem que assumir, né, com relação a esses fatores de forma, né, e tudo mais, da geometria da protuberância, né, mas é um cálculo bem simples de como calcular um geotexto no tecido para proteção de um sistema de impermeabilização, né. Agora a gente vai para o cálculo da geomembrana, né. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que calcular, né, da geomembrana é qual que é a espessura mínima, né, que a geomembrana tem que ter para resistir aos esforços que ela vai estar sendo solicitada, né. Bom, a primeira coisa que a gente tem que notar, né, então a gente tem lá a nossa geomembrana no reservatório, né, e quando a gente aplica uma tensão, né, nessa geomembrana, né, então, tem lá os... Deixa eu ver se eu consigo... Não vou conseguir desenhar. Se eu tenho lá meu solo, né, deixa eu voltar para o desenho aqui para mostrar para vocês. Aqui. Se eu tenho o meu fundo aqui do meu reservatório, tem então aqui essa pressão, no caso aqui, essa pressão de água atuando na minha geomembrana, né. Quando eu faço aplico essa carga, né, o meu solo de fundação, ele tende a se deformar, né. Então, por isso que a gente correlaciona aqui com esse ângulo beta, né. Então, esse ângulo beta não é o ângulo de inclinação do meu talude do reservatório, não é isso. Né? Esse é o ângulo tal qual a gente vai aplicar a geomembrana, e a gente colocar a geomembrana e aplicar um carregamento normal, é um ângulo em que o solo de fundação pode sofrer uma certa deformação, né? Ao ser submetido a essa pressão normal, né? É um valor que geralmente a gente adota, né? Esse valor, então ele varia aí de 30, a gente fala de 0 a 60 graus, mas tipicamente a gente aplica fatores, né? Ângulos de deformação de 30 a 60 graus, né? Então é o ângulo de deformação do meu solo local, né? Também chamado do ângulo de mobilização da geomembrana, né? Então, para a gente calcular, quando tem essa mobilização da geomembrana, gera uma tração aqui, né? Um esforço de tração aqui na geomembrana, né? Então, a gente fala que esse esforço de tração na geomembrana é em função do esforço admissível na geomembrana vezes a sua espessura, né? E como que a gente calcula ele? Fazendo um equilíbrio de forças, né? Então, a gente tem aqui que as forças, a força atuante é o esforço de tração multiplicado pelo cosseno de beta, né? E as forças resistentes são as oriundas devido ao atrito, né? Mobilizado acima e abaixo aqui da geomembrana, né? Quando a gente tem solos de cobertura, né? Então, a gente faz aqui esse equilíbrio de forças, né? Vou fazer passo a passo o cálculo. E a gente chega nessa expressão, o cálculo da espessura da geomembrana, né? Então, essa expressão, né? Ela depende, então, do beta, como eu comentei, que é esse ângulo de deformação, né? Do solo, ou ângulo de mobilização da geomembrana, né? Ela depende da tensão admissível da geomembrana. Para geomembranas de polietileno de alta densidade, o valor típico é de 15.000 kPa, né? Então, esse é o valor fornecido, né, pelo fabricante, é um valor da matéria-prima, né? Depende da tensão aplicada pelo material retido, né? Qual que vai ser a carga que eu vou estar aplicando na minha geomembrana, né? A espessura que eu quero calcular
E depende também dos ângulos de atrito, né, de interação da fundação, né, com a geomembrana e do material retido com a geomembrana, né. E depende também dessa distância de mobilização da geomembrana. Né? Então, o que seria essa distância de mobilização? Né? Quando eu faço um carregamento, quando eu carrego a minha geomembrana, quanto que eu mobilizo a geomembrana, né? Quanto que ela se desloca, vamos dizer assim, né? De tal forma a mobilizar a sua resistência, né? Seu esforço, sua resistência à tração admissível, né? Então, essa resistência, essa distância de mobilização, a gente calcula, né, para diferentes espessuras de geomembrana, a gente tem um valor estimado, né, um intervalo que varia aí de 15 a 100 milímetros, né, com valores típicos aí de 30 a 50 milímetros, né. Então, é um valor que a gente adota, né, porque é difícil a gente calcular isso efetivamente, para fazer o cálculo aí da espessura da geomembrana, né, mais adequada para o meu sistema. Calculada a espessura da geomembrana, a gente também tem que calcular, né, como que vai ser o meu sistema de ancoragem, né? Então, como eu comentei, o sistema de ancoragem geralmente é feito com valas, né, de ancoragem. Então, eu quero calcular qual que é essa profundidade, né? Essa profundidade aqui da minha vala de ancoragem, né? Então, ela também é feita através de um equilíbrio de forças, né? Sendo que as forças atuantes são as pressões aplicadas, né? E as forças resistentes são as forças devido ao atrito na interface de geomembrana com solo de cobertura, geomembrana com solo de fundação, e também ao empuxo, né? No caso, o empuxo passivo também gera uma força resistente aqui, um empuxo passivo dentro da minha vala de ancoragem, também gera uma força resistente para fazer esse equilíbrio aqui de forças e calcular, então, qual que é a minha profundidade mínima da minha vala de ancoragem. Né? Então, aqui tem o passo a passo, né? Passo a passo não, né? O que é cada item da equação, né? Então, ângulo de inclinação, do talude, no caso, a força admissível da geomembrana, a tensão admissível da geomembrana, que é fornecido, né, para PAD de 15.000 kPa, a espessura que a gente já calculou, né, a força de atrito mobilizada e os empuxos mobilizados, né. E daí, fazendo o equilíbrio de força, a gente chega nessa equação gigantesca aqui, né. Então, né, que não é o caso da gente fazer o passo a passo de como chega nessa equação, mas que o nosso software já faz, então, todo esse cálculo e já nos fornece, né, o objetivo dessa equação é a gente calcular aqui, então, essa profundidade mínima aqui da vala de ancoragem, né, que está aqui em várias partes aqui da equação. Né? Bom, então vamos fazer um exemplo, né, porque a gente viu que as equações são equações simples, né, são extraídas através de equilíbrios simples de esforços, né, não é nada muito sofisticado, mas que são equações longas, né, e depende de uma série de parâmetros. Então, tem um software que já faz isso para a gente, já facilita bastante a nossa vida, né. Então, a gente quer fazer o dimensionamento de um reservatório de armazenamento de água, né, a gente vai adotar uma distância de mobilização de 50 milímetros. O solo local é uma brita arenosa, que ela tem protuberâncias densas, né, com altura de 20 milímetros e formato angular. A gente vai preencher a vala de ancoragem com material com essas características geomecânicas, né, então peso de 19 kN por metro cúbico e um ângulo de atrito de 35 graus. E a gente não está prevendo nenhum sistema de cobertura, né, nenhum material de cobertura. Vamos lá para o nosso software. A gente abre aqui o nosso software, né? Essa é a interface dele. Então, agora a gente, como eu comentei, a novidade dessa atualização, né? Além de algumas modificações nos módulos, mas também a gente tem a novidade de ter o software todo em português agora. A gente dá uma entrada aqui. Então, o nosso software, ele tem 9 módulos de dimensionamento e tem uma parte que é de documentos técnicos, né? Que é uma parte bem interessante, que
que fala um pouquinho das listas, normas de referência para cada país, apresenta fichas técnicas. O nosso livro de projeto, ele está dentro do software, vocês conseguem acessar o livro utilizando o software, né? A gente apresenta alguns casos de obra e alguns detalhes construtivos para facilitar a elaboração dos nossos projetos com geossintéticos. Então, vamos lá. A gente vem aqui, a gente clica aqui, então, no módulo de projeto com geomembranas, né? A gente pode abrir um projeto já existente ou criar um novo. Vamos criar um novo aqui, né? Então, vou dar um nome aqui, webinar geomembranas. Então, aqui ele vai pedir algumas informações do projeto, é opcional, preencher ou não. Mas se preencher depois, no final, ele libera um relatório. Então, se já tiver tudo preenchido, ele já libera com as informações. Então, a gente vai com um reservatório. Não sei se o reservatório está em São Paulo. Vamos lá. Aqui começa efetivamente os dados, né? Então, primeiro quero comentar que dentro do software, né, nesse botão de interrogação, ele tem uma ajuda, né, que mostra de forma resumida todos esses cálculos que eu apresentei na apresentação e de uma forma mais resumida tudo que está descrito no livro na parte de dimensionamento também, né? Ele é muito útil para a gente quiser consultar, tiver alguma dúvida pontual sobre o assunto, a gente consegue consultar diretamente aqui no software, né? Vamos lá. O primeiro dado que ele vai pedir é a altura do aterro. Qual que é melhor a profundidade aqui do reservatório, né? Então, o nosso reservatório, né, o nosso aterro, ele vai ter 7 metros de altura, né? O próximo dado, ele quer saber desse material que vai ser armazenado, qual que é o peso unitário, né? Então, a gente viu que é um reservatório de água, então o peso unitário é de 1 tonelada, né? Feito isso, né? Ele nos pergunta aqui qual que é a inclinação dos taludes, né? A gente vê aqui que tem uma inclinação aqui de talude de 55 graus, né? A gente pode digitar aqui 55 graus, né? O ângulo de atrito do material superior, né? Então, a gente, aqui também nesses Is, a gente clicar são ajudas pontuais, né? Então, como a gente vai estar preenchendo, né, o reservatório com água, né, o ângulo de atrito é 0, né, não líquido, né? Mas aqui tem alguns ângulos de atrito típicos, né, dependendo do tipo de material. Então, aqui a água a gente vai deixar 0. Então, o grau requerido de sobrevivência, aqui é um dado que a gente tem que entrar e que depende do processo construtivo, né? Então, o que é isso? A gente clica aqui e ele explica, né? O que é um grau requerido de sobrevivência baixo, médio, alto e muito alto, né? Então, depende aí se vai ser uma instalação manual ou com máquina, né? Depende do solo, né? Como que é o solo que a gente vai estar aplicando, né? Então, a gente vai considerar aqui no projeto um grau médio de sobrevivência. Então, ele pergunta como que é o solo local, né? Se a gente deixar aqui outros, eu tenho que vir aqui e preencher com o ângulo de atrito do solo local. Então, se eu tenho essa informação, né, se eu sei qual que é o ângulo de atrito do solo local, eu deixo aqui como outros e preencho aqui. Se eu não sei, né, a gente pode escolher aqui alguns tipos de solo que ele dá ângulos de atrito típicos, né? Então, no nosso caso, o nosso solo local é uma brita com areia, né? Então, a gente vai colocar aqui uma mistura de areia e brita. E ele já dá um ângulo de atrito típico aqui de 33 graus, né? Então, vamos continuar. Nessa aba, que a gente clicou aqui para avançar, né? Nessa aba, ele pergunta do solo de cobertura, né? Então, qual que é a espessura do solo de cobertura? A gente não vai ter, né? Qual que é o ângulo de atrito do solo de cobertura? A gente não precisa preencher, nem o peso específico, né?
Mas um valor importante que a gente tem que fornecer, né, é esse comprimento do topo, né, entre o topo do talude até a vala de ancoragem, né. Então, a gente tem que fornecer qual que é esse comprimento que a gente quer utilizar no nosso projeto para, então, fazer uma verificação para ver se ele é suficiente, né. Então, a gente vai adotar aqui esse comprimento no topo de 30 centímetros. Vou manter aqui, né. E a distância de mobilização da geomembrana, o nosso exemplo já dá que é 50 milímetros, né? Mas se a gente não tivesse, a gente também poderia ter aqui alguns valores de referência, né? Em relação à espessura da geomembrana. Vamos deixar aqui os 50 milímetros, né? 0,05 metros. Até agora, o programa nos questiona quais são os parâmetros do solo da vala de ancoragem, né? Então, o ângulo de atrito do solo, deixa eu voltar aqui, é 35 graus, né? O peso específico é de 1,9, né? E daí, nessa última parte, aqui do lado direito, ele vai nos perguntar sobre os parâmetros da protuberância e sobre os fatores de modificação, né? Então, a nossa protuberância no programa é de 20 milímetros, a altura efetiva. Ele fala, no problema fala que são partículas angulares, né? São protuberâncias angulares, mas que elas estão agrupadas, né? Porque ele fala que está muito denso, né? Então, elas estão agrupadas. E aqui não se aplica ao tipo de lixiviado, né? Porque a gente vai estar preenchendo com água, né? Não é um lixiviado. Daí, os fatores de modificação, né? Então, fator de modificação devido ao formato da protuberância. Eu clico aqui na ajuda para consultar. Então, como é uma partícula angular, a gente considera de 1. Está correto aqui. Fator de modificação devido à distribuição das protuberâncias, né? Então, é uma partícula que está compactada com uma altura mais ou menos de 25, a nossa altura é de 20, né? Então, é mais ou menos 25 milímetros. Então, a gente vai adotar um fator de modificação de 0,67, né? Fator de modificação por efeito de arco em sólidos, né? A carga aplicada é hidrostática, né? Então, a gente não tem esse efeito. Então, o fator é 1, né? O fator de redução por fluência do material, a gente vai deixar a princípio de 1,5, que é um valor mais usual, né? E fator de redução por degradação químico-biológica, né? Apesar de a gente não ter um lixiviado, né? Vamos considerar que pode ocorrer algum tipo de degradação, vamos considerar um fator de redução pequenininho aqui de 1,1. A gente dá o avançado, né? Então, ela fala aqui nessa tela, nesse primeiro pedaço, ela fala qual que é a espessura calculada, né? Então, a espessura calculada por aquela equação que eu mostrei na apresentação é de 0,32 milímetros, só que a espessura por sobrevivência mínima é de 0,75 milímetros. Então, por que isso, né? Quando a gente dá um grau de sobrevivência, vou vir aqui na ajuda. Quando a gente faz uma verificação de sobrevivência, né, a gente dá um grau requerido de sobrevivência, ela dá, né, algumas propriedades mínimas da geomembrana, né? Espessura, resistência à tração, rasgo, né? Então, como a gente deu que a gente precisava de um projeto com grau de sobrevivência, né, o grau requerido de sobrevivência médio, então, com isso, a espessura, né, em mils, né, é de 30, no caso, em milímetros, é de 0,75. Então, por isso que ele adotou, né? Então, por isso que ele está recomendando uma espessura de 0,75. Então, eu vou instalar aqui eu escolho uma geomembrana de 0,75, né? E ele fala que é adequado, né? A escolha dessa geomembrana. Aqui nessa parte de baixo, ele me escolhe qual que é o geotexto no tecido mais adequado, né? Ele está com base na verificação de resistência ao funcionamento, né? Ele faz a escolha e fala que o geotexto não tecido mais adequado para fazer a proteção do sistema é o nosso RT16, né? Que ele atende aqui com uma resistência ao funcionamento CBR mínima de 2,1 kilonewtons, né? E dessa última tela, ele calcula aqui qual que é o comprimento na borda, nesse caso a gente adota isso, né? A gente adotou um comprimento na borda lá do talude de 30 centímetros,
E qual que é a profundidade da vala de ancoragem, né? Então, calculada de 0,29, por facilidade construtiva, ele adota uma profundidade de 30 centímetros, né? A gente dá um avançar e ele então gera aqui um croquisinho, né? Bem lúdico de como que fica o nosso reservatório, né? Então, indicando qual que é a espessura da minha geomembrana, qual que é a sua referência, qual que é a vala de ancoragem, a profundidade e a distância do topo dessa vala de ancoragem e qual geotexto não tecido tem que utilizar para proteção. E se eu quiser, eu posso vir aqui e gerar um relatório. Ele gera um relatório em PDF, né? Mostrando o passo a passo dos cálculos, que a gente pode, então, copiar e colar no nosso relatório de projeto depois, né? Então, a gente vê que é um passo a passo bem simples, né? E que não demora aí nem 5, 10 minutos para fazer o cálculo, utilizando o nosso software. Então, falando agora bem rapidamente, né? O processo construtivo de sistemas de impermeabilização com geomembranas, é bom ressaltar que é um processo construtivo que depende de instaladores especializados, né? Para garantir a estanqueidade do sistema, né? Então, é um processo construtivo que tem um grau de exigência técnica mais elevado, né? E a empresa instaladora tem que ter experiência no mercado para fazer a correta instalação para evitar problemas, né? Porque uma má instalação vai gerar uma perda de estanqueidade do meu sistema e comprometer o sistema como um todo, né? Então, aqui é de forma bem genérica, como é o passo a passo, né? Mas ressaltando, então, que a gente precisa contar com o processo de instalação com empresas especializadas, né? Não fazer uma instalação com o pessoal sem treinamento ou sem experiência nesse tipo de obra, né? Então, basicamente, a gente faz a escavação do reservatório, né, da lagoa, na geometria de projeto, né? Quando a gente vai fazer a escavação, a gente já tem que prever a vala de ancoragem, né? Então, a vala de ancoragem que a gente dimensionou no projeto tem que ser escavada aqui, né? A profundidade de projeto, o comprimento, né? A distância da borda aqui adotada no projeto. Depois a gente vem e faz toda a instalação, o posicionamento, a instalação do geotexto no tecido, né? Esse material está aqui por baixo. Legal. O computador. Esse material aqui por baixo é o geotexto no tecido, né? O geotexto no tecido, ele pode ser unido por sobreposição, por costura por máquina, né? Que é o mais eficiente. Nesse caso aqui, eles estão fazendo uma união do geotexto no tecido com costura manual, né? Depois vem com o posicionamento da geomembrana, né? As geomembranas, elas são fornecidas em rolos, esses rolos são muito pesados, então é bom contar, né? É necessário contar em obra equipamentos que sejam capazes de carregar esses rolos, né? Que são rolos bem pesados mesmo, né? A gente faz o posicionamento da geomembrana, fazendo a instalação dela na vala, né? Colocando a geomembrana dentro da vala, a geomembrana e o geotexto dentro da vala, e fazendo o reaterro aqui dessa vala, né? De ancoragem. A união das geomembranas é uma parte muito importante do processo, né? Então, geralmente é feita com solda por termofusão, né? Que a gente utiliza nesse maquinário, né? De forma bem rápida. Existem alguns outros processos, outras formas de união também. A união pode ser feita tanto na horizontal quanto na vertical, né? É bom ter pistolas de ar quente na obra para pequenos reparos, né? Ou para instalação, né? Para união de geomembranas em zonas que tenham mais complicadas, que a gente não consiga utilizar aquela solda maior por termofusão, né? E também quando a gente está previsto no nosso sistema a instalação de tubos, né? De drenagem, e dispositivos de drenagem como um todo, tem que fazer todo um projeto, né? Toda uma instalação adequada para garantir que, né, na interface da geomembrana com esses tubos de drenagem, a gente garanta a estanqueidade do sistema, né? Então, por isso, então, que a gente ressalta que tem que ser uma instalação mais especializada, né, com equipes experientes para fazer esse processo, né? E para finalizar, então, quais são os valores agregados quando a gente utiliza
geossintéticos, né, em sistemas de impermeabilização. Né, são esses valores agregados, né. Então, a gente tem uma redução significativa do tempo de execução das obras, né. Aqui é um exemplo de, nesse caso, era nem um sistema de impermeabilização, né, um sistema de canaleta. A gente utiliza esse sistema de canaleta aqui flexível. Em geral, a gente tem um menor tempo de execução em comparado com sistemas de canaletas de concreto, né? Que gera uma economia na obra, né? Ao utilizar esse tipo de sistema. A gente reduz as manutenções, né, da obra. Então, são sistemas que, se bem instalados, a gente reduz bastante as manutenções na obra ao longo do tempo, né? São sistemas flexíveis, né? Então, para essas aplicações em canaletas, a grande vantagem da aplicação de geomembranas é devido à flexibilidade do sistema, né? Em comparação com a solução tradicional de concreto, né? Por fim, eu deixo aqui nosso site, né? Que é o site de todas as empresas do grupo. E, né, que no nosso site vocês conseguem baixar suas fichas técnicas, conseguem baixar o nosso software e o nosso livro de projeto. E convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, né? A gente tem um canal no YouTube, páginas no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, né, onde a gente publica as novidades da empresa, dicas técnicas, né? Então, convido todos a nos seguirem nas nossas redes sociais. Né? Bom, então é isso do nosso treinamento de hoje, né? Sobre esse módulo de projeto com geomembranas utilizando o Geosoft. Eu deixo o meu e-mail, né, à disposição. Deixa eu compartilhar aqui meu e-mail. Então, eu deixo aqui o meu e-mail à disposição para quem tem alguma dúvida. Vocês podem me escrever, que eu respondo, né, o mais breve possível. E convido vocês a participar do nosso último treinamento, que vai ser na semana que vem, né? Que a gente vai abordar o módulo que ficou faltando, que é sobre o módulo de aplicação, né, em canais e taludes com o nosso Geosoft. Obrigada pela participação de todos e uma boa tarde e boa semana.